home staging e o mercado imobiliário. Hoje à noite nós estamos trazendo essa live, é um programa que a gente resolveu fazer juntos aqui, eu e a Angélica Diniz. Isso. Nós estamos aqui no Galpão CIA, no Distrito Federal, no CIA, no setor de indústria, né, aqui de Brasília. Estamos num showroom chamado Galpão em Movimento. Então nós estamos aqui e durante essa live você vai poder perceber aqui atrás que a gente tem vários ambientes montados. E nós estamos aqui para agradecer em primeiro lugar a Elma Diniz, a Elma Souza, que nos cedeu esse lugar para que a gente pudesse fazer essa live, porque esse local tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Ela tem tudo a ver com o que a gente está trazendo de novidade para você, para trazer informação. Talvez você já conheça, isso vai ser bom, porque você vai aprimorar seus conhecimentos, a gente vai falar um pouco a respeito e vamos começar a fomentar isso. Então, se você está entrando agora, saiba que esse vídeo, essa nossa live, ela vai estar depois gravada no nosso Instagram, tanto no meu quanto no da Angélica. No meu não, no da BS Brokers e da Angélica. E nós vamos deixar as legendas para que você possa ver com calma lá. Depois nós vamos subir esse vídeo para o YouTube também, para que a gente possa... Você pode assistir com calma, se quiser anotar, fazer observações. Você vai poder comentar lá no YouTube, fazer perguntas que às vezes não aparecem para você agora, vai aparecer depois. E você vai conseguir tirar suas dúvidas e a gente vai se conectando a partir disso, tá? Então, se depois você puder, segue a página do Galpão CIA. Aqui no Instagram é @galpãocia com S, tudo junto. Galpão CIA com S, tudo junto. E dá uma força, o pessoal daqui é 100%, primeira linha, primeira qualidade, é um lugar sensacional para você vir conhecer. Angélica, fala um pouquinho desse lugar aqui, o que ele tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, né, de poder ter a oportunidade de falar um pouco do mercado do homestaging, que não é novo, tá, mas que está em grande crescimento junto com o mercado imobiliário que está superaquecido, tá? E o Galpão CIA é um local que você tem várias empresas de segmentos diferentes que compõem a decoração de uma casa, de uma residência ou uma empresa como um todo. Então você tem aqui mobiliário assinado, peças de design, adornos para decoração, tapetes, pisos, revestimentos, então tudo o que uma casa ou uma residência ou uma empresa realmente vai precisar. Então ela vem absolutamente em encontro, né, com a nossa proposta, que é de oferecer para o cliente BS Brokers essa consultoria, tá, de fazer com que os imóveis sejam apresentados da melhor forma possível, tá bom? Então a gente agradece demais, a Elma abraçou o nosso projeto prontamente, nos cedeu o espaço e ficamos muito felizes de ter esse cenário maravilhoso como pano de fundo para a gente hoje. Tá isso realmente é maravilhoso. Não Eu é? gosto de coisa bonita. Então, como a gente gosta desse ambiente assim, isso inspira a gente, isso é bom para a gente falar. Isso é muito legal. Tá? E eu queria agradecer você que já está entrando, você que você começasse a compartilhar essa live com as pessoas que você conhece. Compartilha pelo menos com mais uma pessoa, para que a gente possa divulgar bem esse trabalho, divulgar bem o nome da Angélica, que eu vou apresentar agora. Ela já está aqui falando, mas eu conheci a Angélica há pouco tempo, né? E nós tivemos eu conheci a Angélica através da minha esposa. Elas estavam fazendo uma mentoria juntas, né? E a minha esposa começou a falar da Angélica para mim, e falar, e eu falei, olha, eu conheço um pouquinho, porque eu já ouço do homestaging há pelo menos 5 anos aqui no Brasil. Que eu já ouvi, eu não faço consultoria do homestaging, mas a gente sempre ajuda o cliente na hora da necessidade. A minha especialidade é vender imóveis. Então a especialidade da Angélica é trazer a melhor maneira de como vender esse imóvel. Melhorar a qualidade do imóvel para que você possa vender melhor, fotografar melhor,
para que você realmente seja destacado naquilo que você está fazendo. Então eu conheci a Angélica rapidamente, assim, porque eu falei para minha esposa, olha, faz assim, marca um horário para ela ir lá em casa, vamos conversar, porque aí a gente pode ver o que a gente pode costurar dentro daí. A Best Brokers é uma agência imobiliária onde a gente pretende sempre oferecer o melhor serviço para o cliente. E nós, nesse momento, fazemos parcerias com home staging, fazemos com designers, com arquitetos, com construtores. Para quê? Para poder oferecer para o nosso cliente, para o nosso consumidor, os melhores serviços. Com bom atendimento, ótima qualidade, com referência dessas pessoas. Então eu comecei a conversar com a Angélica e aí a gente, né? Eu acho que deu match. Deu match. Deu match e nós conversamos a respeito dessa proposta. E aí eu já falei para ela, olha, Angélica, vou começar a fazer uma série de lives, porque dia 27 de agosto é dia do corretor de imóveis. E eu quero fazer uma série de lives todas as quintas-feiras, cada quinta-feira com uma especialidade diferente para trazer conhecimento, tirar dúvidas, fortalecer a imagem no mercado, porque eu tenho orgulho de ser corretor de imóveis. Eu tenho orgulho da minha profissão, eu trabalho e estudo muito para fazer o meu trabalho ser o melhor possível. Então eu agradeço você que está aqui assistindo hoje a gente. E Angélica, eu convidei a Angélica porque eu percebi algo na Angélica que é muito importante para o que nós vamos conversar hoje. Não só pelo conhecimento dela, mas a Angélica tem uma qualidade excepcional de atendimento ao cliente. Ela tem uma qualidade excepcional, apesar do pouco tempo que eu conheci, todas as referências que nós tivemos dela é que é uma excelente profissional de atendimento. E ela vende de tudo, gente. Ela é uma vendedora nata. Então ela vende obras de arte, ela é design de interiores também. Então ela trabalha com toda essa gama de coisas que é muito importante. E eu vou parar de falar agora e a gente vai começar a falar. Eu queria ouvir você um pouquinho, para você contar para o pessoal um pouquinho de como que é a sua trajetória na sua vida nesse trabalho. Isso. Então, gente, assim, olha, o mercado de design surgiu na minha vida há 22 anos, tá? Mas venda está na minha vida há 32 anos, tá? Então, assim, depois que eu fiz, né, o curso de design de interiores, eu comecei a atuar na área sempre pela parte comercial, tá? Então, trabalhar na parte comercial é muito interessante porque você entra na casa do cliente, realmente trazendo realmente essa questão do design, só que com uma relação do valor, né? Porque produtos temos vários, né? Várias empresas oferecendo produto. Então, como vender valor, né? Então, assim, eu sempre já trabalhei com diversas empresas diferentes e todas do mercado de luxo. Então, o grande diferencial de trabalhar com o mercado de luxo é desconectar a questão de preço com investimento, né? Então, o mercado de luxo, o cliente de luxo, ele paga pelo investimento, tá? Ele não paga preço, ele paga valor, tá? Então, isso é um diferencial, eu acho que não no meu trabalho, tá? E isso veio na minha escolha de hoje me especializar no home staging, né? Porque eu queria realmente trabalhar com uma coisa mais dinâmica e poder entregar para o cliente valor, tá? Então, como destacar um imóvel, né, de alto padrão dentro dos portais imobiliários, né? Como que ele vai ficar melhor do que o outro que está, às vezes, no mesmo portal? Como que se agrega valor a esse imóvel? Um imóvel vazio, ele não gera conexão emocional com o cliente que está procurando, né? Então, assim, falando um pouco da técnica, né? Essa técnica não é nova, essa técnica é uma técnica de marketing, é uma ferramenta de marketing extremamente poderosa e foi desenvolvida ou criada, né, de forma quase que experimental por uma corretora de imóveis na década de 70 nos Estados Unidos, a Barbie Schwartz.
Então, assim, ela fez como corretora uma experiência. Ela falou, como que eu posso fomentar os meus negócios, né, dentro de um mercado tão competitivo? E ela fez a experiência de mobiliar um imóvel de forma neutra, de forma aconchegante e que fosse inspiradora para o cliente que fosse fazer a visita a esse imóvel. E deu super certo. E desde então, essa técnica é replicada dentro do mercado e é um sucesso, porque realmente, assim, diferente do design de interiores, o design de interiores vamos dizer, um serviço que você decora para o morar. O home staging você decora para vender. Perfeito. Tá? Então é realmente uma ferramenta Excelente observação. Para venda. Tá? Então, assim, a gente tem vários princípios que são aplicados com essa ferramenta, que é exatamente isso, para que haja um encantamento logo na chegada. A pessoa precisa se ver naquele imóvel, ela precisa entrar e se perceber naquele imóvel com a família dela. Tá? Então, assim, a procura de um imóvel, ela está muito impressa no nosso DNA, né? O homem, no início da existência, o homem era nômade, né? Ele migrava de um lugar para outro em busca de proteção, em busca de alimento, em busca de água, né? A partir do momento que ele começou a se abrigar em cavernas, né? Ele começou a perceber que ele tinha mais proteção das intempéries, mais proteção dos predadores, e isso fez a conexão do homem com o lar. Então ali ele achou que poderia constituir família, que poderia ter um pouco mais de conforto, e isso nós trazemos no nosso DNA até hoje. Então quando nós procuramos um lar, é isso que a gente quer, é abrigo, é aconchego, é proteção. Né? Então, eu acho que esse é o grande princípio que o homestaging trabalha. Tá? Maravilha. Eu quero só falar para você mais uma vez que está vendo a gente aqui pelo Instagram. Você está assistindo pelo Instagram da BS Brokers e pelo Instagram da Angélica Diniz. Isso. Essas gravações vão ficar depois no nosso Reels e no IGTV e também no YouTube, tá? Nós vamos passar essa live para o YouTube para que você possa ver com mais tranquilidade. E antes de continuar aqui, eu quero falar para você uma coisa. Nós ainda vivemos em pandemia. Então você pode estar vendo a gente aqui agora, a gente está sem máscara, a gente está conversando, isso é importante eu falar, mas nós fizemos o exame, testamos negativo, já estamos vacinados pelo menos da primeira dose. Isso. E eu acho que é importante avisar para que você saiba que nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que esse programa seja o mais agradável para você. Então, nesse momento a gente vai começar a esquecer um pouquinho das outras coisas, da pandemia, e vamos lembrar de convidar um amigo para assistir essa live também. Chama mais uma pessoa, manda esse link, manda um aviãozinho lá para o pessoal e ajuda a gente com isso daí. Outra coisa, nós estamos fazendo aqui ao vivo, né? Você sabe que quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o poeta. É isso aí. E a gente está aqui, a gente está com o nosso script na mão, o microfone está aqui na mão para ajudar a melhorar o áudio para um lado e para o outro. Então, mas está sendo muito legal fazer isso, está sendo muito legal essa experiência. Então, Angélica... E é novidade, tá? Tanto para mim quanto para ele. É verdade. Então, as borboletas estão no estômago. O que a gente vai fazer mais aqui hoje é realmente bater um papo um pouquinho a respeito dessa nossa experiência. E eu queria falar uma coisa com você que é importante dentro disso que você comentou aqui no homestaging. Eu acho que o visual ele é a primeira coisa que chama atenção. Eu já tive a oportunidade de vender alguns imóveis de luxo em que as pessoas entravam e você às vezes precisava convencer a pessoa de comprar. Porque você sabe do potencial do imóvel, sabe do potencial que pode, mas às vezes ele não consegue enxergar isso. E eu acho que o homestaging ajuda a gente a enxergar isso. É a mesma coisa, aqui em Brasília nós temos o Lago Paranoá e as casas de luxo normalmente são nos lagos Norte e Sul. E uma das maiores experiências, melhores experiências quando a gente tem na venda dessas casas é quando a gente consegue abrir uma varanda e visualizar o Lago Paranoá.
E aquilo ali é impactante. Você fala assim, caramba, que coisa linda. Eu pagaria para ter essa vista na minha casa. E isso é interessante porque eu acho que o homestaging, ele vai ajudar você a fazer isso dentro da casa, mesmo sem ter a vista para o Lago Paranoá, não é? E assim, gente, o que a gente não pode esquecer é o seguinte, hoje o que a gente quer é viver experiências, entendeu? Então, assim, óbvio que quando você faz a procura de um imóvel, a localização é importante, os serviços próximos a esse imóvel são extremamente importantes, né? O que de hobby, né, essa região ou o próprio empreendimento pode te oferecer, ou a casa, ou um apartamento em condomínio. Só que assim, a portaria, a área comum, então você cria uma expectativa muito grande e que às vezes ela se quebra quando você entra em um imóvel vazio, né? Você criou uma série de expectativas e ela se rompe na chegada. Além do que, até pelas próprias imagens, né, apresentadas nos portais, assim, o que atrai o futuro morador para uma visita é a impressão que ele tem do imóvel. E um imóvel vazio, ele parece extremamente menor do que um espaço decorado. Então, assim, mas poxa, como é que vocês decoram isso? Para fazer essa decoração, existe um estudo, né, de quem moraria naquela região, né, quem procuraria aquele imóvel, qual o perfil de lifestyle desse cliente, que daí a gente vai traçar esse perfil do consumidor, deste consumidor para poder agradar ao maior número de pessoas e visitantes, né? Então, assim, nesse estudo é feito qual o estilo de decoração que seria mais apropriado. E, obviamente, gente, assim, a gente não vai montar uma casa com todos os utensílios. É para a pessoa se perceber naquele ambiente. O significado de homestaging é como se fosse uma casa cenográfica, né? Então é isso, a gente vai criar um cenário para aquela casa, né? Para que ele consiga entrar, se perceber e não querer sair dali. Ou já fazer uma proposta imediatamente após aquela visita. Então é essa experiência que o homestaging traz. Então, assim, o homestaging, ele tem como um grande aliado, dentro dos princípios que nós aplicamos, a neurociência e a neuroarquitetura, tá? Então, dentro da neurociência, existem estudos que comprovam que as maiores e mais rápidas decisões são tomadas em 90 segundos das nossas percepções principais. Então, aquele encantamento com o imóvel, ele acontece de forma imediata. Deu um match. Ou a repulsão também. Eu já passei por essa experiência. Procurando imóvel, eu já entrei no imóvel que eu não quis sair da porta. No que eu entrei, o aroma não me era agradável, o que eu estava vendo não era agradável. Então, assim, se hoje, percebam, se hoje quando você vai comprar um automóvel ou vender um automóvel, né? Você faz uma higienização, você passa pretinho na roda, você pinta se precisar alguma parte, leva na lanternagem, troca toda a parte elétrica, fica perfeito. Como você pode achar que um imóvel, você vai vender ele sujo, com a rede elétrica desligada, sem manutenção, com poeira, sem pintura, né? Então, assim, é impossível. Então, e isso, gente, é uma coisa que o mercado como um todo já percebeu. Você não vai mais hoje a um hortifruti que as frutas não estejam atraentes, né? Atraentes, exatamente. Você não compra um vinho que seja numa adega de um supermercado, ele tem uma área reservada para que você tenha a experiência, às vezes até com degustação, de estar numa adega. Então, assim, não dá mais para se vender imóveis como se vendia há 20 anos atrás. E olha como a coisa é interessante, que mesmo antes, quem já não ouviu assim, né, na fase áurea, né, do granito,
Quem já não ouviu assim, nossa, eu fui visitar um apartamento maravilhoso, todo no granito, né? Isso gera muito valor. Tradicional, então, verdade. assim, hoje, você visitar um ambiente, um imóvel de alto padrão e não perceber nele valor, esse imóvel vai vender? Vai, mas de 15 a 18 meses. Essa, né? A média de venda é mais ou menos isso mesmo. E o home staging acelera esses negócios em até 4 vezes. Então, assim, quem quer vender, quer lucro, rentabilidade e liquidez. Então, mas poxa, o meu imóvel já não está na imobiliária, isso já não é o suficiente? Nem a sempre. maioria dos imóveis estão imobiliários. O que o seu imóvel vai ter de diferente de um outro imóvel, às vezes até na mesma imobiliária? Verdade. Como que você vai destacar ele dentro desses portais? Como que você vai fazer esse futuro comprador ou morador despertar a vontade de ir lá? A primeira cena que ele vê é a fotografia, né? Então, tudo isso é tratado com muito cuidado, muito critério dentro do homestaging. É importante isso falar. A gente está com um cenário no mercado imobiliário já desde o ano passado bem aquecido. Sim. Mesmo com a pandemia. A gente viu a alta dos preços e muita gente comprando, muito imóvel em oferta. E pela experiência que eu tive no último ano e meio só vou falar do último ano e meio. Todos os imóveis que eram melhores apresentados, que tinham fotografias melhores, que estavam em melhor estado, eles venderam muito mais rápido porque desperta a curiosidade, a vontade visita, exatamente. Né? E outra a fotografia coisa, faz muita diferença. Muita diferença, gente. E isso tudo é estudado, por exemplo. Depois da decoração, nós fazemos todo um estudo de qual o melhor horário para tirar fotografia, qual o melhor ângulo. A gente acompanha, se necessário, o fotógrafo que vai fazer, né, essas fotografias, e esses serviços são todos oferecidos pela agência imobiliária. Tá? Então, assim, é você realmente ter a tranquilidade que você está oferecendo o seu maior patrimônio, o seu melhor negócio, da melhor forma possível, tá? Porque hoje o cliente, principalmente o de mercado de luxo, ele compra experiência, tá? Então você também tem que vender experiência, tá? Então, assim, hoje, inclusive, eu gostaria de destacar vou até botar o óculos, gente, que eu não enxergo, tá? Segundo dados que são super importantes, dos dados do novo consumidor, tá? Do mercado imobiliário, concedidos pelo Marcos Araújo, que é considerado o mago, né, do setor imobiliário. Então, hoje, o perfil do cliente eles casam mais tarde, tá? Então, eles geralmente casam a partir dos 40 anos. Vamos combinar que até 40 anos, quantas experiências ele já não viveu? É verdade. Quantas viagens ele já não fez? Né? Quantos lugares ele já não frequentou? Né? Então, hoje ele quer mais serviços, ele quer mais pets, ele quer mais itens de inovação e tecnologia. Então, tudo isso é super importante ser potencializado no ato da demonstração desse imóvel, tá? Ele quer mais compartilhamento, tá? Então ele quer locais que ofereçam mais coisas para ele, tá? E ele quer mais experiências e mais viagens. Isso é imprescindível hoje. O cliente hoje ele quer comprar lifestyle, tá? E o que ele quer menos? Hoje o cliente nessa faixa etária, ele quer menos metragem, ele talvez não esteja mais tão preocupado com grandes imóveis, tá? Ele quer menos propriedades, então ele quer ter melhor e menos, tá? Qualidade. Exatamente. Menos taxas de condomínio, menos garagem e menos filhos. Para quê, gente? Para que sobre valor para ele viver experiências em outras coisas. Então, assim, hoje, todos nós buscamos experiências, seja em qualquer setor que a gente utilize,
né? Seja numa academia de ginástica, seja na escola do seu filho, seja no supermercado. Hoje, um local que não te oferece experiência, né? Até um coco da praia, que é servido com uma papoula dentro, que é maravilhoso, isso te gera uma experiência, né? Isso faz você querer ficar, faz você querer voltar. E é isso que o cliente de alto padrão, cliente luxo, quer. Por isso, Angélica, que a gente se prepara bastante para tratar com esse tipo de cliente. Isso. Porque, pensa bem, se você vai numa cafeteria, vou falar de algo simples, você vai numa cafeteria e você é mal atendido, você não vai voltar ali e provavelmente você vai falar mal daquele lugar para outras pessoas. Exatamente. Agora, se você vai para aquele lugar e você tem uma excelente experiência, vai tomar um café gostoso, vai comer um bolinho gostoso, um pãozinho gostoso, automaticamente você vai chegar para qualquer pessoa que está ao seu lado e vai falar, olha, vai naquele café ali porque aquilo ali, poxa, tem um sabor maravilhoso. E aí a pessoa vai. Então, aquele que... nós vivemos uma era de experiências. Exatamente. Nós vivemos para todas as coisas uma era de experiência. Eu quero ter uma experiência melhor e quero proporcionar para você uma experiência melhor. A gente podia estar hoje, eu na minha casa e a Angélica na casa dela fazendo essa live. E como a gente não pensa pequeno, a gente não economiza nas ideias, né? A gente resolveu falar assim, Angélica... A Angélica me falou desse local, aí eu falei, ela falou, eu queria gravar de lá. E aí você faz da sua casa, eu vim aqui com ela. Eu falei, de jeito nenhum, Angélica. Vamos fazer nós dois juntos aqui, por isso essa live é uma live diferente. Você está vendo aqui um cenário maravilhoso, um local sensacional, que a gente lembra de novo, Galpão CIA, no setor de indústria. Vem visitar aqui, vem conhecer, porque vale a pena. Vale a pena. Inclusive, gente, por que no galpão, né? Quando a Elma, né, que é a proprietária do galpão, conheceu o projeto, né, que a gente está desenvolvendo, ela prontamente falou, gente, eu quero ser parceira de vocês. Tá? Por quê? O stager, né, que é o profissional que executa o serviço de homestaging, ele precisa de parceiros, ele precisa ter o seu acervo próprio, porque como que ele vai preparar esses ambientes, tá? Então, e isso é legal para você profissional, tanto de arquitetura, de design de interiores, construtoras que já executam esse tipo de serviço, vocês saberem que o galpão vai oferecer alguns, vamos dizer assim, kits, né, de decoração, de arsenais que a gente vai poder trabalhar. Tá? E aí, obviamente, a gente vai trabalhar com locação, com produções, ou às vezes só para foto, que não é o ideal, né? Eu também não posso criar um cenário para fotografia. E quando a pessoa chega lá é outra coisa. Exatamente. Aí ele chega lá e fala, mas cadê aquela foto que eu vi? Né? Cadê aquele ambiente que eu vi? Tá? E assim, gente, é bom ressaltar, é um pouco mais difícil, mas é possível ser feito, que o homestaging também pode ser feito em imóveis com morador. Por exemplo, eu estou vendendo o meu imóvel, né? Ou o meu imóvel vai ser vendido, mas eu ainda tenho o locatário lá, né? Mas a gente pode fazer uma consultoria em adequar a decoração, né? Essa decoração viver para a decoração vender, tá? Então a gente vai lá, presta toda uma consultoria, readequa toda essa decoração. Obviamente que isso a gente tem que contar muito com a parceria do morador, tá? Porque vai ter que haver um empenho muito grande, né, para que esse morador mantenha o máximo possível o decor da forma que a gente executou as fotografias, tá? Mas que também é muito efetivo e que dá muito certo. E que também, gente, acreditem, pode acontecer, que a gente até fala, né? Por que não fazer um homestaging para você mesmo, para gerar valor para você, né? Às vezes acontece do morador falar, olha, eu não estou mais cabendo na minha casa, precisei, né, agora por conta da pandemia, ou por realmente uma opção, trazer o escritório para dentro de casa, a gente não está feliz aqui, então vamos fazer o homestaging para vender. E a gente vai lá e aplica todos os princípios, né? E um deles é, de fato, o descarte e a organização, e ele desiste.
Inclusive, isso acontece, né? O público brasileiro, ele é muito consumidor desse tipo de programa. Isso, se você for ver na Netflix, séries, entra na Netflix ou então no canal Home and Health, você vai ver isso. que ali tem vários programas que falam, eles não falam que é homestaging. Eles executam a eles técnica, executam toda a técnica, né? E você vai ver aquele Irmãos à Obra, o Ame ou Deixa, Eu Ame ou Deixa em Vancouver, então, assim, excelente programa. Então assim, às vezes acontece, tá? Então assim, saibam que o homestage é aliado, obviamente, ao design de interiores e às vezes até um serviço de um personal organizer pode de fato fazer essa diferença, tá? E a BS Brokers, como uma agência imobiliária, vai ter as melhores indicações dos melhores profissionais em cada uma dessas áreas para te indicar, tá bom? Maravilha, Angélica, nós estamos chegando aqui a meia hora de live já. Opa. O tempo já passou rapidamente. Eu quero mais uma vez agradecer a você que está aqui acompanhando a gente. Compartilha essa live com o pessoal que se você está gostando, compartilha. E nós vamos continuar agora falando a respeito. Eu queria saber, Angélica, como que você potencializa a comercialização através desse homestaging? Estou falando primeiro da rapidez, você já citou alguma coisa, mas também da liquidez e do lucro. Porque um investidor, uma pessoa que às vezes está querendo vender, ou até quem está comprando mesmo, ele quer saber o que ele está ganhando a mais ali. Porque quando a gente está no mercado imobiliário, a gente não fala com o pessoal apenas, você vai comprar. Não, a gente pensa sempre numa possível revenda posteriormente. Então, o que você pode comprar que futuramente a gente pode vender e com uma boa liquidez? Porque a geração está mudando, gente. Hoje em dia as pessoas não querem mais ficar nos mesmos lugares. Não. Então, ela fica um pouco aqui, mora um pouco aqui nesse tempo e depois ela vai para outro lugar. Então, é muito importante a questão do lucro e da liquidez. Eu queria que você falasse o que o homestaging pode ajudar com isso. Eu acho que o mais importante que a gente deve pontuar, até para os investidores, né, ou mesmo para esse perfil de cliente, né, é exatamente esse tempo, né, que o homestaging pode acelerar o seu negócio. Se a gente for fazer uma conta básica, né, vamos lá, um imóvel parado, além de você não estar tendo um retorno dele, né, ou de uma venda que você capitalizou e investiu. Ele né? É um passivo, né? Ele é um passivo. Despesas. Então, assim, ele tem taxas de condomínio, ele tem taxa de manutenção, que você não vai deixar, né? Ao menos a cada 2 meses. Você tem os impostos, você tem IPTU, você tem taxas públicas, né? Então, assim, um imóvel desse parado aí dentro desse tempo estatístico, né? Porque não é da nossa cabeça, né? De 15 a 18 meses, um imóvel parado, né? Olha, primeiro, o que deixou de entrar, né? Porque ele virou passivo, e o que você está pagando por ele. Então, assim, isso é uma conta que aí você tem que pensar exatamente nisso. Se eu invisto num serviço que ele pode acelerar em até 4 vezes o tempo de negociação desse meu imóvel, que está parado, que está me dando prejuízo, por que não investir? Entendeu? Não, é mínimo o investimento, se você for pensar, ao longo desse tempo. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma experiência pontuar, que você tem no dia a dia. É muito importante pontuar isso, sabe por quê, Angélica? Desculpa te interromper. Sim. Nós estamos falando aqui de 15 a 18 meses para um imóvel de altíssimo padrão. Isso. Tá? Nós temos que deixar isso claro. Porque senão todo mundo vai pensar, demora um ano e meio para vender minha casa? Às vezes demora. Gente, eu conheço casa que demorou 5 anos para ser vendida. Casa que era de altíssimo padrão, com elevador, garagem para vários carros, 5 suítes, e estava lá parado, não vendia. Por quê? Era uma casa vazia, que gerava essas despesas para o proprietário, que no caso era o construtor, mas que ficou ali 5 anos para ser vendida. E quem é que aguenta ficar pagando despesas de 5 anos com um imóvel vazio? Então, o homestaging ele não serve só para o alto padrão, nem só para o luxo, ele serve para qualquer segmento. E eu acho que até, Alexandre, bem pontuado isso, assim, porque, por exemplo, para um imóvel, vamos dizer, de classe média,
é ainda mais caro esse tipo de custo. Exatamente. Né? Então, assim, infelizmente, por conta da pandemia, a gente hoje tem um mercado de luto, né? de famílias que estão com imóveis de um patrimônio herdado, né? E que veio a rebote, assim, rapidamente, né? E que as pessoas não se programaram para isso. Então, assim, isso é muito sério, né? Porque a princípio você falou, oba, herdamos, né, esse imóvel, até chegarem as primeiras taxas. E aí isso assusta, fala, meu Deus, e agora? Né? Tem que vender agora logo, temos esse porque eu não tenho branco, como segurar isso daqui. daqui. Eu não tenho condições. E o que é mais importante, gente, ressaltar, e isso é verídico, tá? Um imóvel parado muito tempo, ele começa a ser depreciado pelo mercado. É verdade. Então, a figurinha marcada. Todo mundo já viu aquele imóvel e não quer mais ver. Você vai precisar dar desconto. Então, o seu prejuízo vai diminuir. Então, com um pequeno investimento que você fizer no homestaging, além de você, às vezes, até conseguir agregar valor, você deixa de perder valor no seu imóvel. E ele, às vezes, é feito uma oferta, ou cria até um leilão, né? Entre possíveis, né, pessoas que gostaram. Eu passei por isso recentemente, assim, de várias pessoas querendo um mesmo empreendimento ou um mesmo imóvel. Então, assim, isso é muito bom, entendeu? Por quê? Porque você não decresce o valor. Ou a mesma coisa você deixar, às vezes, um imóvel. Eu não preciso pintar. Quem vai pintar é quem vai comprar ou quem vai alugar. Ele vai querer negociar isso. Ele vai falar, olha, o seu imóvel vai precisar pintar, vai precisar reformar, vai precisar arrumar um encanamento, vai precisar arrumar a parte elétrica, e ele vai fazer o quê? Querer diminuir o valor. Então, assim, às vezes você faz todo esse reparo, prepara o seu imóvel, apresenta ele da melhor forma possível. Como é feito no carro, né? O valor dele, às vezes, até aumenta em relação ao valor de mercado. Então, é essa conta que a gente precisa fazer. Então, assim, gente, o homestaging, coloquem isso na cabeça, ele não é um custo, ele é investimento. Tá? Ele vai te trazer melhor liquidez, maior rapidez nos negócios e lucro, que é o que todo mundo quer quando está vendendo o imóvel. Perfeito. Né? Pessoal, nós estamos aí com quase 40 minutos de live. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta aí. A gente vai selecionar aí umas 3 perguntas para a gente não ficar muito estendido na live, para que a gente possa responder aqui para você. Enquanto você vai fazendo... até assim, gente, não se preocupem que caso não dê para a gente responder todas, a gente vai, né, essa live está sendo gravada, a gente responde depois para vocês no direct, tá? Porque é super importante saber o que vocês pensam, isso agrega muito para a gente até atender vocês da melhor forma, tá bom? É verdade. Enquanto você vai fazendo essa pergunta, você vai compartilhando o link dessa live com algumas pessoas, eu quero conversar aqui com a Angélica a respeito de uma coisa. O homestaging e o corretor de imóveis, isso é uma concorrência? Você, para mim, é uma concorrente? Não. Então, assim, gente... Isso é muito importante explicar. Excelente pergunta, tá? Porque assim, olha, um homestager, ele não é um corretor de imóveis, tá? Quando você contrata um homestager, ele vai aplicar as técnicas do homestaging para que a imobiliária ou o próprio proprietário faça as fotos do apartamento ou da casa da forma que você deixou, tá? Porém, existem corretores que estão também se especializando na área. Exato. Da mesma forma que quem criou a técnica, né, a Barbie, fez, tá? Então, assim, só que assim, Angélica, eu vou te contratar, é você que vai vender meu imóvel? Não, ainda não. Pode ser que no futuro sim. Então, vamos chegar lá, né, Angélica? A gente está conversando a respeito disso. Então, assim, mas por enquanto não. Então é importante você saber que o profissional stager é uma coisa e o corretor é outra. Então eles não são concorrentes. Eles até podem oferecer o mesmo serviço quando o corretor é especializado também especializado nessa técnica, tá?
Então, por exemplo, me contratou, eu ainda não vou vender o seu imóvel. Pode ser que futuramente eu venda, mas por enquanto não, tá? Então, são trabalhos diferentes, tá? Mas correlatos, um agrega ao outro, tá? Então, assim, então esses valores já são negociados com a imobiliária, eu posso até negociar com o Alexandre na hora de trazer o seu imóvel para cá, tá? Porém, são serviços diferentes. Separados. Tá? Isso é bom ressaltar, porque assim, Angélica, não vou fazer parceria com você como corretor, porque você vai vender o meu imóvel. Não, eu vou te ajudar a vender o seu imóvel, tá? Então, tem muitas coisas importantes aí. Por que a gente resolveu fazer essa série de lives? Isso é importante falar. Gente, eu sou corretor de imóveis. Eu trabalho vendendo imóvel, a minha especialidade é saber a respeito de imóveis. Só que eu às vezes não vou saber de tudo, então eu quero as melhores pessoas perto de mim para agregar valor com o nosso trabalho. Eu aprendi que hoje, se você vai ao médico, você vai, um médico ortopedista, você pode ter várias especialidades de ortopedista. Se você vai no médico, no cardiologista, você vai no endocrinologista, tudo é essa especialidade. E se você perguntar às vezes para esse médico a respeito de outra coisa, ele não vai saber te responder. Por quê? Porque ele estudou especificamente para aquilo. Então isso é muito importante. A nossa cabeça ela tem que começar a mudar, a valorizar a nossa profissão. Mas também devemos nos dar respeito para a nossa profissão. Nós temos que estudar, nós temos que nos aperfeiçoarmos para oferecer o melhor serviço, as melhores informações, para que o nosso cliente tenha a melhor experiência. Exatamente. Isso é muito importante. Muito importante. E outra coisa, gente, eu outro dia ouvi de um médico, sabe, até uma frase que eu achei extremamente importante e pertinente, tá? Que ele falou o seguinte, o que torna uma pessoa especialista é a quantidade de vezes que ele fez aquilo em relação a outra pessoa. Então, por exemplo, apesar do Alexandre, né, estar no setor no mercado imobiliário há muitos anos, quem lida com o design sou eu. Exatamente. Então, assim, e quem lida com a fotografia é um outro profissional. E quem lida com a iluminação é um outro profissional. Quem lida com a reforma é um outro profissional. Tá? Então, assim, eu poderia vender? Poderia, mas eu não sou especialista em venda de imóveis. Eu sou especialista em design, né, de interiores e, obviamente, agregando o homestaging, né, as técnicas do homestaging, porque eu quero trabalhar agora com o setor imobiliário. Então, assim, o que nos faz especialistas é o número de vezes que a gente faz esse serviço ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante colocar, assim, porque não depreciando as pessoas que são novas, né, no mercado e tudo, mas, assim, é importante destacar a relevância, assim, da gente estar sempre buscando as atualizações, as especializações, porque com o meu tempo de mercado, com o tempo de mercado, a gente poderia achar que, olha, a gente já sabe de tudo. Não, o mercado muda todos os dias. E cada vez mais. Cada vez mais rápido. E a gente quer mostrar para vocês que a gente está acompanhando esse movimento, tá? E a Elma, com a participação e o apoio do Galpão, a mesma coisa. Então, assim, quando ela falou, Angélica, tem tudo a ver com o nosso propósito. O Galpão, a nossa hashtag é Casa em Movimento. Então, assim, é isso. Nós temos que estar o tempo todo em movimento para entender o que o mercado quer. E nós estamos preparados para atender o seu cliente e comercializar o seu imóvel da melhor forma. Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui com 15 minutos para terminar e a minha assistente aqui da produção, ela já está anotando as perguntas ali que estão aparecendo. E enquanto ela vai terminando de anotar, que eu estou vendo que ela está terminando ali para passar para mim, eu queria lembrar você de seguir a Angélica Diniz nas redes sociais. É Angélica.adiniz. @angelica.adiniz. Isso. A minha hashtag pessoal, a minha arroba pessoal é Alex_Anchieta. Além de você também seguir a Best Brokers. Eu queria que, antes de a gente continuar, agradecer imensamente mais uma vez a Elma.
Agradecer ao Paqui Júnior, que é a pessoa que está fazendo toda essa produção que você está vendo aqui, que está ajudando a gente com as gravações, com a iluminação, com o som, está fazendo as fotografias que você vai ver aí depois. A gente vai estar promovendo o Galpão CIA durante a semana e posteriormente também as fotografias que nós fizemos aqui. Você vai ver os bastidores dessa gravação. Vai ser muito legal. A gente quer realmente mostrar para você e quer apresentar esse lugar para você, que ele é muito importante. Quero agradecer a toda a equipe da Best Brokers que está aqui comigo, o Maicon, o Leandro, o pessoal que também está em casa dando suporte para a gente. Quero agradecer imensamente a produtora Kátia Regina, que está aqui ao meu lado. É a minha esposa, gente, e ela é sensacional. Eu tenho que dizer para vocês, quem conhece a Kátia sabe o tanto que ela é especial e importante. Então, eu quero agradecer tudo isso, agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Sim. De poder compartilhar isso. E outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira, a partir de agora, a gente já vai ter. A partir das 20 horas, né? Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Até o dia 27 de agosto, né? A BS Brokers vai ter um tema relevante para tratar com vocês, tá? Então fiquem ligados aí que já vou fazer legal. Rapidinho um anúncio. Na próxima quinta-feira nós vamos receber o presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Brasília, da ACI, Rodrigo Barreto. Ele vai conversar conosco a respeito do papel do corretor de imóvel na sociedade. Bacana. Isso é muito importante para a gente que é corretor de imóveis e para a sociedade entender o que nós pensamos. O Rodrigo tem feito um excelente trabalho na ACI e ele tem trazido muita informação, muita formação para os corretores de imóveis, também tem oferecido isso. Isso tem sido muito legal. A gente já está confirmado com ele para a próxima quinta-feira às 20 horas. E, gente, eu queria falar também para vocês, eu vou anunciar, no máximo até sábado, que eu vou continuar falando um pouquinho dos princípios do homestaging, também através das próximas lives, tá? A próxima live, já vou dar um spoiler aqui para vocês, vai ser super interessante, talvez seja quarta-feira da próxima semana, eu confirmo isso para vocês. Vai ser com uma corretora em Miami, tá? Amiga querida minha, e a gente vai falar do homestaging nos Estados Unidos. Legal. Como que ele funciona, o berço, se funciona ainda hoje, como funciona, se ele realmente é uma ferramenta de marketing usada ainda hoje, se realmente é eficiente. Nós vamos trazer para o debate várias perguntas de amigas stagers também, e eu acho que vai ser super interessante, tá bom? Quero agradecer, tem uma comunidade de stager aí assistindo a gente. Isso, tem uma comunidade de stagers. E é muito legal conviver com vocês e poder ajudar a difundir esse negócio. Eu estou com algumas perguntas aqui, Angélica, eu vou fazer para você, que elas são direcionadas totalmente para você mesmo. Sim. É possível fazer alterações no mobiliário ou decoração do imóvel antes de fechar o negócio? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, gente, o homestaging, na realidade, a gente pode trabalhar com mobiliário até do próprio proprietário, tá? O que a gente vai fazer é aplicar a técnica da melhor forma, tá? Existem coisas que devem ser retiradas, devem ser realocadas, porque assim, gente, o que é preciso entender é que o novo morador, né, ou a pessoa que está visitando, ela não quer ver o espaço de outra pessoa, ainda que ele esteja com o morador, ou ainda que ele esteja com o mobiliário e tudo. Ele quer ver um imóvel com cara de novo, tá? Uhum. Então, não necessariamente a gente vai usar móveis novos e tudo. É criar a sensação do novo. Tá? A pessoa não quer sentir que eu estou entrando na casa de outra pessoa. Ela quer entrar, ela até sabe, só que a neurociência fala muito isso, né? Ela se sente pertencendo àquele lugar. Tá? E aí os 5 sentidos são trabalhados, existe toda uma técnica usada para isso. Tá? Você acha que é interessante, às vezes, até para demonstrar, para ajudar, essa pergunta é minha, tá? Sim.
ter um antes e depois? Sim, Tipo, mostrar para a pessoa sem o homestaging e com o homestaging? Sim, com certeza. E assim, gente, ó, até falar como pode ser executado, tá, o serviço de homestaging. O homestaging, ele pode ser executado online, tá? Uma consultoria online que você vende a consultoria exatamente baseada nisso. O cliente te manda fotos de como está, exatamente de como está. E aí você, baseado naquelas fotos, você vai fazer o seu relatório e falar para ele o que ele tem que fazer, tá? E ele devolve essas fotos que para você ainda ajustar alguma coisa. Eu fiz isso recentemente com um cliente de São Paulo, tá? E o imóvel foi vendido em menos de 10 dias, tá bom? Maravilha. O homestaging pode ser feito de forma presencial, tá? Ótimo, quando tem morador. ótimo você falar nisso. Pode ser feito presencial, que às vezes que é o que a gente chama às vezes de um atendimento de consultoria Em loco, né? Em loco, né? Que a gente chama até de homestaging day, que pode ser um dia, 2 dias, enfim, isso a gente vai ver de acordo com o imóvel, que a gente vai lá de forma presencial, mas antes ele manda já as fotos para a gente já leva o que acha que precisa levar, ou já fala para o próprio cliente, fala, olha, se você puder tirar isso, aquilo, vai tá muito, tem muita coisa, eu acho que precisa diminuir. Não, precisa antes de uma faxina, uma limpeza, uma pintura, porque tem isso, gente, às vezes, né, o imóvel não está em condição de ser fotografado ou de ser revisitado, tá? Então isso tudo a gente pode fazer antes, através das fotografias, do antes para a gente apresentar depois, tá? E aí a gente leva coisas, elementos que possam potencializar esse imóvel para fazer as fotografias, ou homestaging cenográfico, que é usar ou móveis cenográficos ou móveis reais, que é para criar a cena de uma casa com família, tá? Então tem vários tipos. E outra coisa, gente, o homestaging também é muito utilizado no Airbnb, tá? Imóveis Airbnb. Então cresce absurdamente o número de locação, né? tá? Pode ser utilizado em hotelaria, tá? É um serviço muito usado também em hotelaria. Enfim, nas mais diversas experiências que as pessoas querem oferecer, tá? Então, por isso que eu falo, o homestaging é um serviço muito amplo, tá? Mas a ideia é sempre preparar para vender, ou preparar para alugar, ou preparar para ter mais clientes, tá? Isso é sempre importante destacar. Maravilha. Vamos para a última pergunta. A pergunta é a seguinte: tem como alinhar a decoração ao estilo do novo morador? Sim. A gente falou, né, um pouco sobre isso, por exemplo, uma construtora, né? Ele pode falar, olha, perfil dessa região, eu quero mostrar, porque às vezes, por exemplo, uma construtora já pode criar um empreendimento focado em determinado público, tá? Então ele vai falar, olha, eu vou chamar para o open house, ou convidar para visitar esse imóvel pessoas com um determinado perfil. E aí a gente, como eu já falei, a gente vai adequar o estilo de decoração, que é super importante, que não adianta, por exemplo, se eu estou fazendo imóveis para um público jovem, né? Que tem um estilo de vida de viagem, né, conectado com o mundo, com a tecnologia, aí eu crio uma decoração clássica. Às vezes ela não vai agradar, né? Então, assim, isso tudo é super importante a gente fazer esse estudo antes, ou pela região, ou dentro do padrão que esse imóvel já foi construído ou desenvolvido, para que a gente realmente acerte o mais próximo possível para agradar ao maior número de visitantes possíveis, ou que o primeiro a visitar já faça uma proposta de negociação. Essa é a melhor expectativa. Graças a Deus, essa é a melhor. Pessoal, enquanto a Angélica falava aqui, as coisas elas são muito legais. Tem eu não sei quem foi que falou isso, eu não vou lembrar agora, gente, mas diz o seguinte, que
a respeito de ser especialista. Se você vai sozinho, você pode ir mais rápido. Mas se você vai acompanhado, você vai mais longe. E eu estou falando isso porque essa parceria aqui da gente com o Galpão é uma coisa que nos dá infinitas possibilidades para o mercado imobiliário. E olha só, você que é corretor de imóveis, você que é stage, você tem toda a liberdade. A gente quer ajudar você realmente a crescer, não é só para a gente não. Não, de jeito algum. A gente quer que a nossa profissão cresça, que as pessoas nos respeitem pelo que somos e pelo que oferecemos. Então, eu vejo aqui no Galpão vários móveis maravilhosos, isso aqui é um showroom. Sim. E tudo isso pode ser ajustado. Às vezes você tem um imóvel que está vazio, você que é um proprietário, tem um imóvel que está vazio, chama a gente, vamos conversar, porque a gente pode promover um open house nessa casa, decorar essa casa, fazer um coquetel que seja, alguma coisa nesse sentido para entregar o melhor e oferecer para as pessoas uma experiência sensacional naquele local para que ele saia de lá fazendo uma proposta. Exatamente. Essa é a ideia, tá? E outra coisa, viu, gente, que é uma coisa que acontece muito, tá? É o novo, né, proprietário, o novo morador querer comprar a casa exatamente do jeito que está. Exato. Tá? E a pessoa fala, mas o tapete que o outro pisou, ele quer comprar. Ele quer do jeito que está. Tá? Não à toa as unidades decoradas dos grandes empreendimentos vendem tão rápido, muito, tá? E vendem do jeito que está. E isso, gente, é legal colocar porque, olha só, a experiência que o home staging traz é exatamente a de uma unidade decorada, só que para o seu imóvel. Muito bem. Para o seu imóvel, tá? Então, assim, mas isso só quem faz são as grandes construtoras. Não. Qualquer pessoa pode criar a experiência de uma unidade decorada dentro do seu imóvel, tá bom? Maravilha. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Quero mais uma vez agradecer imensamente você que está aqui acompanhando a gente até agora. Espero que esse conteúdo contribua muito com você. Eu não vou perguntar, espero que você tenha gostado não, porque eu gostei pra caramba. Eu também gostei. Eu achei que foi muito legal, muito produtiva a nossa conversa. E a gente espera ter conseguido agregar valor para você, para o seu negócio. Às vezes trazer ideias para você que está precisando de ideias para melhorar uma venda do imóvel que você está fazendo, um proprietário, um corretor, isso. Um stage que está querendo buscar entender um pouco melhor de como funciona esse nicho, esse mercado. Então a gente está aqui para contribuir. Estamos aqui para agregar. Eu acho que o que nós recebemos, mesmo que a gente tenha pago muito preço, né, de várias formas, eu acho que a gente tem também, como ser humano, a obrigação de ensinar. Eu acho que essa foi, inclusive, exatamente a essência que fez a gente se entender de maneira tão imediata, sabe? É verdade. A gente pensa exatamente da mesma forma, sabe? A gente acha que conhecimento retido é conhecimento perdido. É verdade. Então a gente está aqui para compartilhar com vocês o que vocês precisarem, vai ser um prazer, tá? E contem com a gente, chamem a gente, mande um direct. Se você é corretor, se você é stager, se você é do design e quer saber um pouco mais sobre essa técnica, chama a gente. Se você quer vender seu imóvel. Se você quer vender seu imóvel, tá lá com ele paradinho, xoxo, e te dando prejuízo, traz pra gente. A gente vai te ajudar, tá bom? Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Nós agradecemos de coração a você estar aqui conosco até agora. Mais uma vez agradecemos a Elma Souza por nos ceder esse espaço, Galpão CIA. Venha aqui conhecer, vai ser uma experiência muito legal para você. Você vai ser muito bem atendido, porque todas as vezes que viemos aqui fomos atendidos com muita cordialidade, com muito carinho, e nos sentimos em casa aqui. E essa é a ideia. Exatamente. Tá. Inclusive, amanhã, sexta-feira, já ouvimos dizer aqui que tem uma feijoada maravilhosa. Verdade. Aqui tem um bistrô. Do Bistrô Festim, né? Do Buffet Festim. Então eu acho que vale a pena, hein? Aproveita, vem, visita, conhece todos os lançamentos maravilhosos e ainda degusta uma super feijoada, tá bom, gente? Maravilha. Pessoal, segue a gente lá, Angélica A. Diniz. Isso. Alex _ Anchieta, BS Brokers
Ponto Imobiliária. Nós estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui a serviço de vocês para fazer o melhor sempre, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Tenham uma excelente noite e a gente se encontra em breve. Obrigada, um abraço. pessoal.